Olá, pessoal, tudo bem? Coisas, outros compromissos. Voltei e hoje eu tenho uma convidada super especial, que é a Maria Angélica Amarante dos Anjos. Ela é psicóloga, é mãe pelas vias da adoção, é escritora são Anjos da Guarda de São Bernardo do Campo. É uma pessoa super especial. Aí hoje eu trago a Maria Angélica para falar para vocês um pouco sobre adoção. Ela é uma pessoa muito especial. Em um desses eventos por aí eu a encontrei, tive o prazer, né, de encontrá-la, conhecer essa mulher maravilhosa, uma mãe super especial. E o que me chamou muito a atenção é porque ela é uma mãe adotiva, né? Que foi pelas vias de adoção, mas é uma mãe cheia de amor e tem levantado essa bandeira da adoção e tem ido para vários lugares. Bem-vinda, Maria Angélica, tá me ouvindo? Estou, sim. Boa Ai, noite. muito bem-vindo, querida, aqui no MotivaCast, né? Aí hoje, assim, tô com o coração cheio de amor, né? Porque falar com você sobre adoção, falar com você sobre esse teu processo de adoção, como foi. Então, falar de amor, né? Eu fiquei muito emocionada quando eu a conheci pessoalmente, porque é uma pessoa que transborda amor, né? Fala de você, Maria Angélica. Escritora, tem um livro maravilhoso, já li, hein? Três isso. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de falar boa noite a todos que estão nos assistindo, esse público maravilhoso da Magnólia. E quem conhece o trabalho da Magnólia, já teve a oportunidade de ler o seu livro, Motivando Sem Fantasiar, é impossível não se tornar fã desta criatura maravilhosa, né? Ela nos mostra que, com muito esforço, você pode superar os obstáculos quando você tem uma meta firme aqui na sua cabeça, quando você está alinhada com os propósitos do universo, né? Então, eu só tenho admiração para com a Magnólia. E acho que esse... Ai, Angélica, você é um doce. Pessoal, Angélica, falar para você. Fala um pouquinho como que é esse trabalho que você faz como coordenadora do grupo de apoio à adoção, Anjos da Guarda de São Bernardo do Campo. Quando a gente fala em adotar, a gente fica muito assim, a gente não conhece na prática como que é adotar, enfim, fica na dúvida, as pessoas têm dúvidas. E eu gostaria que você falasse para mim sobre esse teu trabalho como coordenadora desse grupo de apoio. E depois eu quero que você me fale, eu quero adotar uma criança. O que devo fazer? beleza, então vamos lá. Como nós já tivemos desse lado do balcão, né, das pessoas que querem adotar e não sabem nem por onde começa, né? Sim. Nós tivemos a alegria de receber nossa filhinha em 2014. Então, eu comecei a desenvolver esse trabalho de apoio aos adotantes, justamente para ter a oportunidade de repassar para as pessoas as coisas boas que a gente aprendeu, os apoios que a gente teve e também as coisas que nós sentimos falta. Então, esse nosso trabalho no grupo de apoio é para apoiar no Sistema Nacional de Adoção, para quem já está habilitado, aguardando os seus filhos, e mesmo para aqueles que já receberam seus filhos. A jornada adotiva, a Magnólia, muitas vezes ela é muito solitária, sabe? Porque a gente com a gente mesmo, com os nossos sonhos, a sociedade tem muito preconceito com relação à adoção. Muitas vezes as pessoas não encontram acolhimento dentro da própria família. Então, é muito importante o trabalho dos grupos de apoio à adoção. E nós somos mais de 200 em todo o Brasil. Tá? Hum. Então, nosso grupo foi fundado há 2 anos. Nós vamos fazer aniversário mês que vem, tá? Vai ter uma reunião super especial. Nós temos uma reunião uma vez por mês, no local de super fácil acesso aqui em São Bernardo.
acolhemos pessoas de São Bernardo, de todo ABC, de São Paulo, não tem limitação de local onde a pessoa reside, tá? Querendo, precisando, esteja junto. E nós dizemos para as pessoas, frequentem o grupo de apoio à adoção o tempo todo. Não importa que, meus filhos já chegaram agora eu não preciso. Nananina, não. Principalmente depois que os filhos chegam, é quando a gente mais precisa de apoio, né? Que começa esse período de convivência, os desafios, tudo. Então, as pessoas precisam estar dentro de um grupo de apoio à adoção para receber o apoio, as orientações que são necessárias. Nós temos também um grupo de WhatsApp, onde a gente troca informação o tempo todo, é uma alegria. Um vê uma coisa interessante, coloca lá no grupo, serve para todo mundo. É importante para a formação, né, dos adotantes. E também trabalhamos no pós-adoção, para aqueles que já estão com seus filhinhos. Então, beleza, quando o bicho estiver pegando, vocês dão alô para a gente fala isso para o e é muito bom, a gente incentiva também o pessoal a trazer familiares, amigos. Vamos participar das reuniões presenciais do grupo. É importante para os familiares, para essas pessoas conhecerem melhor sobre a adoção e vai ser bom para os pais, porque será a Uhum. rede de apoio desses pais. Tá? Então, é tudo muito importante, a gente fala de uma maneira clara sobre todos os temas, tá? Todos, absolutamente todos. Ai, que legal. É isso. Assim, uma dúvida. Eu sei que vai para a justiça, tem toda aquela questão, a gente fica, né, meio maluco, assim. Quais são os procedimentos a serem cumpridos junto à vara da infância, né? Que é o que trata disso. Aí eu escolhi, eu vi uma criança, como que é? Eu vi a criança no abrigo, eu quero adotar, não sei. Não, não, não é assim, não. As pessoas Ah, pensam, os órfãos nos abrigos, eu vou lá e vou adotar um que eu vá com a carinha dele. Não é assim, tá? Então vamos explicar. O primeiro passo para quem quer adotar. Você vai na vara da infância do fórum, da comarca, da cidade ou da comarca onde você mora. Então, eu uhum, moro em São Paulo, tem várias comarcas. Então, a sua região, qual é o fórum que abrange? O Jabaquara, por exemplo? Beleza. uhum. Então, vai no fórum, procura o pessoal da vara da infância e fala assim: olha, eu quero adotar. O que, que eu preciso fazer? Então, lá, a pessoa vai receber todas as orientações de todos os passos que ela deve cumprir. Tá? O caminho parece ser um pouco longo, mas não é. Demora cerca de um ano. Tá? Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então, se você considerar que uma gestação são 9 meses, 12 meses está lá, né? Sim. Então, vai precisar de várias coisas. Você vai precisar apresentar documentos, comprovante de residência, comprovante de renda, comprovante de saúde, vai passar por entrevista com psicólogo, assistente social, tá? Uhum. Alguns cursos que o juiz vai orientar, quais devem ser. Tá? A Uhum. maioria das comarcas orienta para que frequente um certo número de reuniões presenciais ou virtuais de um grupo de apoio à adoção, né? Então, depois de cumprido todos esses passos, o juiz vai receber um relatório do psicólogo e do assistente social. No relatório vai ter indicação ou não para que essa pessoa seja habilitada. Então, se estiver tudo legal, o juiz lê tudo, tal, então é gente boa, né? Tem capacidade de ser pai, de ser mãe, beleza, vou aprovar. Aí o juiz bate o martelo. Aí a Uhum. pessoa entra no Sistema Nacional de Adoção e fica aguardando a chamada pelo filho, conforme o perfil que ela colocou. Tá? Pode me Certo. perguntar para falar, mas para não falar assim tudo uma vez, pode ir me perguntando, fica tranquila, vai, pergunta aí. Ah, sim. Aí, na verdade, aí esse sistema nacional, ele vai ter a minha criança, que aí agora eu fiquei. Esse cadastro ele é nacional. A minha criança pode vir lá, por exemplo, nós estamos no Sudeste, em São Paulo. A criança pode vir do Nordeste ou não? Pode, Ah, pode, se desejar.
você vai indicar qual é a região que você aceita que o seu filho esteja. Então, Hum, nós colocamos Grande São Paulo, tá? certo. A pessoa tem disponibilidade de tempo, de dinheiro, né? Ela Sim. pode escolher, não, eu quero da região sudeste, da região sul, do Hum, nordeste, do norte, pode dizer, tá? Qual é a região uhum. específica que ela deseja ser chamada. Só que aí é o seguinte, se chamar tem que ir, né? Então, Entendi. a pessoa precisa pensar, eu tenho grana para pagar hotel, viagem de avião, muito longe, mas se eu tiver Hum, tá tranquilo, se eu não precisar programar férias, pode ser assim a qualquer instante, beleza. sim, Então, cada um tá onde que seu calo aperta, né? exato. Aí, no caso, é mais prudente a pessoa fazer no local que realmente ela consiga, né, fazer todo esse trâmite, essas idas, né, e esse investimento que ela tem que fazer para até o final do processo de adoção. Aí você falou que é em média 1 ano. E quanto tempo demora para a criança chegar, esse filho chegar? Essa pergunta é muito importante, Magnólia, porque Hum, está diretamente ligada ao perfil que o adotante escolheu, tá? Porque no hum, processo de habilitação, a gente, entre outras coisas, a gente recebe uma lista enorme de perguntas, coisas até que a gente nem imaginava, mas você tem que se posicionar se você aceita ou se você não aceita. Tá? Então, uma das coisas que mais vai impactar a demora do filho que vai chegar é a faixa etária. hum, A estatística aqui um pouco estranha para as pessoas entenderem, né? uhum, Porque adotantes, principalmente aqueles que estão chegando agora, eles pensam que o sistema judicial vai trabalhar a favor dele. Então eu vou hum, marcar a criança que eu quero, aí eu fui habilitado, eles vão se virar para encontrar o filho que eu quero. Não. O sujeito de direito da adoção é a criança, é o adolescente. São eles que estão protegidos pelo ECA para ter o direito de ter uma família. O adulto não tem uma lei que garante para o adulto o direito de ser pai ou mãe. Tá? Então, uhum, quando uma criança ou adolescente está apto para ser adotado, o sistema vai buscar quem são as pessoas que aceitam aquele perfil. Tá? Então, olha só a estatística. Nós temos cerca de 20%, bom, do universo das crianças e adolescentes que estão para serem adotados, 20% tem até 3 anos de idade. Tá? uhum. 80% tem mais idade. Nossa. Só que 80% dos adotantes querem esses 20%. Hum. E aí, Você- quer o bebê, né? Uns Uhum, meses, até 3 anos. Se tem um perfil muito restrito, a idade, né, abaixo de 3 anos, até 3 anos, sem doenças, sem irmãos. Então uhum. a pessoa ficar muitos anos na fila esperando. Tá? Porque é duro a gente dizer isso, mas é verdade, a gente está aqui para falar a verdade. Sim. Não existe fábrica de bebês. As crianças e adolescentes que estão para serem adotados, eles estão lá, eles existem. Muitas vezes os adotantes entram no processo de adoção com muitas idealizações. Eles têm que olhar para as crianças que existem. Elas têm acima de, a maioria, né? A maioria tem acima Sim. de 7 anos, a maioria é parda ou negra. Muitos podem ter alguma questão de saúde física ou mental, né? Sim. Muito irmãos. Então, estas são as crianças que existem. Nós temos que lidar com a realidade, tá? Uhum. Agora, perguntar, nossa, mas tem criança que tem 5, 6 irmãos? Sim. Como é que vai fazer? Quem é que vai adotar 6 irmãos de uma vez?
Aí nós temos uma coisa chamada adoção compartilhada. Hum, O INSS pode fazer uso desta forma que uhum. funciona da seguinte maneira. Ele pede um estudo lá para as psicólogas. Gente, que irmão que precisa ficar com qual irmão? Ah, fulano tem que ficar com ciclano. Esse tem que ficar junto, esse aqui é melhor ficar sozinho. Então, a equipe vai procurar famílias que aceitem esta divisão desse grupo de irmãos, desde que eles mantenham ela entre si. Tá? Ah, E legal. nós temos a formação de famílias lindas, de grandes famílias, que se tornaram tios dos outros irmãos dos seus filhos. É uma coisa muito bonita de se ver e muito possível de ser feita. Tá? Uma equipe técnica empenhada, sensível, ela consegue fazer coisas incríveis. Mas existe sempre a questão: o que é que esse adotante, ou que esses adotantes escolheram? Tá? Então, a gente alerta também para uma coisa muito importante, Magnólia. Nunca se deve aumentar a idade desejada no seu perfil sem ter a verdadeira intenção de fazer isso. Por exemplo, quer um bebezinho? Quer porque quer? Nossa, vai demorar 8 anos, 9 anos, vai demorar. Aí surge um bebezinho que tem um irmão de 12. A Hum, pessoa, vou aceitar esse irmão de 12 para ter o bebezinho que eu quero. Já hum, não está já não tá certo, porque não vai ser legal. Aquela criança, adolescente de 12, ele vai assim, sabe, engoliram esse de 12 anos para ter o bebezinho que tanto queria. E aí, quando começar a ter suas questões de personalidade, muitas vezes de revolta, de tristeza, né? Porque eles não vêm de uma situação fácil. Aí o sim. pessoal fala: eu não queria, esse mais velho está dando muito trabalho, eu vou devolver, vou só ficar com o bebezinho, que é o que de fato eu sempre quis. Tá? Então, o pessoal da vara da infância, ó, tem olho vivo, eles percebem, eles têm feeling, né? Eles sentem a coisa. Não é, essa pessoa está ampliando o perfil para conseguir rápido o bebezinho que ele quer. Isso não vai dar certo. Tá? Tem que ser uma escolha consciente, verdadeira, realmente para esses filhos que chegam serem realmente abraçados e não suportados. Tá? É verdade, né? Porque aí vai ter uma diferença, né? De tratamento, tudo. Porque um vai estar numa fase, se você deseja criar um pequeno, o outro já vai estar numa pré-adolescência, já está numa fase de conflito, tá vindo para casa, né? Então, tudo novo também para aquele adolescente, aquele pré-adolescente. E, em vez de ser uma relação de amor, vai ser uma relação conturbada, né? Porque sabemos que o adolescente, ele tá na fase difícil, é uma fase ali dos hormônios, né? Então, ele tá naquela transformação. Imagina pegar essa criança e ter meio que uma rejeição, porque, na verdade, você queria era o bebê, né? Exato. E, infelizmente, né? Então, E aí, quanto mais o seu. O que eu entendi, quanto mais o seu filtro, se você deseja adotar uma criança maior, vai ser mais rápido, né? uhum, sim. Vai Então tem que chegar ser mais rápido. vai, mas tem que ser uma escolha consciente, tem que ser uma escolha muito pensada, Sim, muito sentida dentro do seu coração, que é isso que eu desejo. sim. Histórias belíssimas de adolescentes que foram adotados, ou sozinhos, ou num grupo de irmãos. Histórias lindas. O ano passado nós recebemos uma família composta, o pai, a mãe e três filhinhas, são irmãs biológicas. Todas elas começam com Rai. É Rayane, Raeli, assim igual. Então a Legal. gente fez folderzinho, fulano e ciclana e os seus três raios de sol. Né? Ah, Uma adoção muito bonita, você vê que a família tem muito amor, muito carinho entre si, né? E a mais velha era adolescente na época. sim. Então,
temos histórias, sim, bem-sucedidas, quando as escolhas são conscientes e quando os adotantes estão preparados. Por isso que a gente diz, frequentem os grupos de apoio à adoção. Não é aquelas 4 vezes que o juiz mandou, não. Frequentem todo o tempo. Frequentem o divórcio. Frequentem outros grupos. Eu falo para o pessoal, olha, você vai viajar, você vai para Natal, vai passar uma semana em Natal de férias, dá lá uma consultadinha. Tem grupo em Natal? Tem um acalanto Natal. Eu vou ver que dia que tem reunião. Nossa, vai ser na semana que eu vou estar lá viajando. Pois vai lá, vai conhecer o doutor Cláudio, vai conhecer o pessoal de lá, eles são ótimos, super hospitaleiros. Tudo vai agregando conhecimento e experiência para você estar preparado quando os seus filhos chegarem. Tá? Sim, sim, né? Porque você vai ter mais vivências. E nesse tempo, por exemplo, assim, ó, demora para sair, né? Digamos ali, você está demorando. O que que eu vou ficar fazendo nesse tempo? Além de eu ir ao grupo de apoio, porque eu imagino assim, eu nunca tive vontade de adotar, né? O meu ciclo da vida já foi, né? Ali, a maternidade biológica mesmo, né? Mas assim, eu imagino, você quer receber aquela criança, você quer ter seu filhinho, e aí, como que eu vou ficar nesse tempo? Eu não vou ficar pensando, assim, ansiosa por a chegada dessa criança? E o que que eu faço? A ansiedade vai bater e vai bater forte. Só que a Uhum. gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que dominar a ansiedade, não deixar que a ansiedade nos domine, né? Então, tem coisas ótimas para fazer enquanto as pessoas esperam seus filhos. Por exemplo, tem filmes, né? Nós temos aquele filme lá, De Repente Família, maravilhoso, né? Assisti já 500 vezes, maravilhoso. Filmes, livros, vídeos no YouTube, vídeos na internet, frequentar os grupos de apoio à adoção, né? Mas também dormir, descansar, fazer coisas que se gosta, se dedicar a algum hobby, alguma coisa assim. Se a pessoa é casada, ter momentos legais com seu parceiro, viajar, conversar, brincar. Tudo isso vai tornar a jornada mais leve e mais tranquila. Tá? Dormir principalmente. É verdade, porque eu fico pensando assim, eu acho que eu ia ficar muito ansiosa. Mas é interessante esses grupos de apoio, porque você vai ter um apoio, você vai ter experiência, você vai ter vivências, né? Pessoas que já passaram por isso, pessoas que irão passar, todos no mesmo barco, né? À espera ou já com o seu filhinho e enfrentando os novos desafios. E você falando, Maria Angélica, eu conheço a sua filha, né? E você, quando você adotou, por exemplo, você falou para sua família, para os seus amigos, vai chegar minha criança. Você, no seu caso, você sofreu algum tipo de preconceito por isso? Sim, sofri sim, tá? Aí, Uhum. quando os tão sonhados filhos chegam. Quando a minha filha chegou, eu imaginava um cenário bem diferente na minha família. Eu imaginava que questões difíceis que a gente trazia fossem ser deixadas de lado, que a gente ia ter mais união, né? Eu estava me tornando mãe. Aí o que que a gente descobre? O que que eu descobri? As pessoas acham que um filho que chega através da adoção é um filho de segunda linha, que o que vale mesmo é o biológico. Então já começa assim, é adotado, sabe? Não é bem sobrinho mesmo, né? Porque é adotado, né? Já começa aí. Outra coisa, Certo. a minha é negra, tá? Na Sim, verdade é parda, mas o pardos negros é a, né, mesma sim, coisa e ela se identifica como uma mulher negra, né? sim. Então, já a cor de pele já é diferente. Já não veio pela biologia. A cor de pele é uma pele diferente. Já veio com mais idade. Minha filha chegou com 8 anos e meio. Né? Uhum. Eu e meu marido escolhemos de uma maneira muito criteriosa, muito verdadeira para nós. Tá? Sim, Não foi para mais rápido, não. Foi o que a gente queria, de 7 a sim. 10. Chegou com Uhum. 8 no meio, né? Beleza.
Então, a minha família de origem teve bastante resistência. A princípio até deu uma disfarçada, mas depois as máscaras caíram, né? E depois outras coisas que nós viemos a descobrir, aí deixou a situação um pouco mais complicada. Mas a gente aprende, Magnólia, na jornada adotiva, que filhos são os nossos espaços de amor, os filhos nascem dos nossos sonhos. Então, eles não precisam vir da nossa barriga, a gente não precisa gestar para se tornar mãe. Né? A gente que adota um filho pela via judicial, a gente dá um salto do senso comum. Né? A gente passa a entender as coisas de uma outra maneira. Então, família de origem, se não aceita, se é hostil, se é indiferente, eles não fazem parte da minha família. A minha família é a família que eu constituí. Meu marido, minha filha, né? Sangue não tem importância nenhuma. Não é porque tem o meu sangue que, nossa, tem que gostar e tal. Não, não tem. Sangue não importa. Até tem uma brincadeira que rola aí, o nosso sangue até pernilongo tem, né? É verdade. Passa a entender as coisas de uma outra maneira. Então, nós encontramos nos amigos a família que muitas vezes nos virou as costas. E essa é a nossa realidade, infelizmente, é a realidade de muitas outras famílias. Okay? Você É, não, porque, super. porque assim, eu fiquei pensando, porque quando eu conheci a sua filha, né, e aí como eu vinha para a live trazer a situação, e eu foquei muito naquele dia, porque foi o que eu percebi, foi na relação de amor, né, porque quando você fala dela, é muito amor, transborda amor. E aí eu fiquei pensando, e depois fazendo a análise para a entrevista, eu fiquei pensando, vamos entrar nesse assunto, né? Porque vocês são pais brancos e ela negra, né? Parda, negra, enfim, e viver, né? Isso, eu acho que independente, Maria Angélica, se é adotivo ou não adotivo, a dor da mãe vai ser igual, né? Porque, por exemplo, com o meu filho é negro e eu passei, ele estudava numa escola de alto padrão e ele foi vítima de racismo na escola, porque como a escola tinha muitos brancos, para ele ali ele era diferente. A cor da pele, né, dele era minoria ali, tanto que na sala dele ele era o único negro. E aí ele sofreu racismo. E eu lembro que quando eu fui atrás dessa situação para resolver, me doeu muito, 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 porque eu fiquei me colocando no lugar dele, o que que ele passou, né? E aí a gente traz, quando a gente traz para adoção, aí já tem, não é mãe biológica, então não é mãe, né? Ah, né? Aí tem um fator negra. Aí, mas não é da cor, na sua cor. Poderia se passar se fosse uma branquinha, né? E são tudo isso que, além de você ter doado o seu amor, né? Todo e doa para ela, você ainda tem que ser questionada por uma escolha que é sua e do seu esposo, né? Uma escolha de vocês. Vocês quiseram adotar, vocês colocaram aquele perfil porque sonhavam, igual você mesmo falou, para a vida de vocês, né? Essa chegada dessa criança. Então a gente nos leva, assim, eu gosto muito das lives por isso, porque eu sempre aprendo. Nos leva a uma reflexão, né? Você está adotando, você está trazendo aquela criança para enchê-la de amor, educar, enfim. E você tem que ainda passar por tudo isso como se você tivesse que dar uma satisfação das suas escolhas, né? E aí Uhum. encontrar o apoio até fora do ciclo familiar, né? Da parentela, vamos falar assim, porque não aceitam, simplesmente não aceitam. E você idealizou como que seria essa criança? Por exemplo, a Joy, ela
é uma criança negra, né? Tem outras coisas também que a gente vai falar mais um pouquinho para frente, mas você idealizou que eles, quando chegou, aquela criança ia ser a criança. Que tipo de criança que você vai ser? A criança boazinha? Vai ser a criança, ai, bagunceira? Porque fala assim, eu quero uma criança boa. Quem não ama filho perfeito, né? Amar filho perfeito, eu falo direto aqui pro meu, amar filho perfeito é fácil. Eu quero ver amar filho nas dificuldades. E como que foi para você essa idealização dela, essa chegada? Olha, Magnólia, eu queria um filho, uma filha que fosse inteligente, tá? Que Aham, fosse interessado em aprender, né? Que tivesse essa curiosidade em conhecer o mundo. Então, nós imaginávamos uma criança de 7 a 10 anos, ou duas, aham. para que pudesse ir em teatro, cinema, museu, né? Então a gente queria uma criança assim viva, né? Viva nesse sentido de viva. Decidida. E também queria uma criança carinhosa, né? E aí nós conhecemos a nossa filha, que ela é assim showzaço. Logo que nós chegamos lá no abrigo, a gente chegou na hora do almoço. Lá primeiro a gente foi num parquinho onde ela estava brincando, depois a gente foi para o abrigo almoçar. Então ela chegou lá para a tia da cozinha e falou assim: tia, pode por favor me dar 2 copos de vidro que eu vou dar lá para os tios que estão aqui almoçando conosco? Assim, bárbaro. E aí a gente foi brincar lá na brinquedoteca. Ela definiu que era brincadeira de mímica de animais. Aí meu Uhum. marido, assim, ó, ela falou, ó, aqui é assim, ó, meu marido fez assim, ó, foi levantando a mão. Ela falou: macaco. Eu falei: nossa, mas eu nem terminei de fazer a mímica. Né? Que espetáculo. E aí me contaram também, Magna, que ela chegou na briga com 6 anos e meio, então ela não era alfabetizada, né? E quando chegava as doações de brinquedos, ela ficava lá olhando. Mas quando chegava a doação de livros, ela ficava lá rodeando a caixa, ficava rodeando a caixa, e não sossegava enquanto não abrisse e não visse os livros. Aí ela abria assim, ai, tá tudo em inglês, e deixava o livro de lado. Porque ela queria disfarçar, porque ela não sabia ler, né? Sim. Eu acho demais. Falei: gente do céu, que coisa mais adorável, né? E então essas duas coisas que eu sonhava, nossa filha preencheu assim totalmente, né? A gente não teve dúvida, é ela. Angélica, eu quero que você conta pra gente sobre a Joy. Ela não era Joy, Não, não era. não era Joy e se tornou a Joy. Como que foi para você mais esse desafio? Olha, Magnólia, eu fico encantada como é que a vida nos propicia ensinamentos onde a gente nem imaginava. Hoje eu posso dizer que a Angélica hoje, que está aqui conversando com você, que está aqui conversando com os nossos ouvintes, é uma Joy muito melhor do que eu era há algumas décadas atrás. Tá? Eu aprendi e aprenderei muito com a minha filha. Então foi o seguinte, quando nós conhecemos a nossa filha, ela se identificava como sendo um menino gay. Tá? Antes mesmo dela nos expressar isso, nós tínhamos percebido que ela tinha uma alma muito feminina, né? Conversei com meu marido, falei: olha, eu estou achando que, no caso, na época, nosso filho é gay. Ele: eu também acho que é. Falei: como é que está essa história para você? Falei: para mim, tranquilo. E para mim também estava tranquilo. Então, nós embarcamos nessa jornada, né? Até Uhum. receber guarda para fins de adoção. E quando ela chegou, algum tempo depois, que ela se sentiu mais segura, ela me procurou para ter uma conversa muito séria. Ela falou assim: mamãe, eu tenho uma coisa muito séria para te contar. Eu falei: pode falar. No caso, na época, filha, pode falar. Olha, mãe, as meninas são minhas amigas. Eu gosto muito de cantar, conversar, dançar. Mas quem eu acho bonitinho mesmo são os meninos. Então eu acho que eu sou um menino gay. E eu estou contando isso para você porque se você quiser me devolver,
eu vou entender. Então, nesse momento, abracei minha filha, falei, não tem problema algum, eu sou sua mãe, é para sempre, não tem essa história, né, de devolver, isso é apenas uma característica sua, que para nós está tudo bem, né? Então, não se preocupe com isso, isso não tem a mínima possibilidade disso acontecer, né? E abracei e tal, e ela se sentiu bem mais tranquila. E aí, com o passar do tempo, principalmente após a entrada na adolescência, começou a se manifestar as questões de identidade de gênero, né? Certo. E eu confesso aqui, com idade, eu desconhecia muito esse assunto, tá? Uhum. Eu tive que ir atrás para poder entender o que acontecia com a minha filha, para poder dar o apoio que ela necessitava. Então, Uhum. ela passou um período se identificando como gênero neutro. E aí eu aprendi um monte de coisa. Ela falou assim: mãe, você sabia que se a pessoa se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer, ela é cisgênero, como você? E se a pessoa não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer, como eu estou me sentindo, eu sou uma pessoa transgênero. Ah, é? É. Eu sou trans, mamãe. E eu não me identifico com nenhum gênero, nem masculino, nem feminino. Eu sou uma pessoa gênero. Ah, tá. Era tudo novidade. Aí eu Tudo fui novo, né? atrás, fui participar do Mães pela Diversidade, que é uma ONG que tem em todo o Brasil. Eles dão um super apoio para famílias que têm a questão LGBT, né, com seus filhos. Então eu comecei a aprender as coisas, tal. Aí a gente também tomamos providências com relação à escola, né? Orientado pela minha filha, tá? Olha, a minha filha só faltou escrever uma cartilha assim de A a B. Mãe, você precisa ir na escola, levar uma carta, falar a respeito do meu nome social, que eu devo ser identificada pelo meu nome social. Então, na hora deles fazerem a chamada, eles vão me chamar pelo nome social. Eu vou precisar de um banheiro para utilizar, e essa história do banheiro eu já sabia. Lá na Mães a gente conversa muito sobre isso, porque esse Uhum. negócio de banheiro é um caos. Olha, Uhum. é em tudo como a nossa sociedade é preparada, né? Então eu Sim. fui na escola, levei a carta, fiquei atenta se todos os procedimentos estavam sendo atendidos, porque a pessoa transgênero tem o direito de utilizar o banheiro do gênero que ela se identifica. Tá? Uhum. Então, foram barreiras, muitas situações, algumas muito constrangedoras, mas a gente estava lá, firme, exigindo o cumprimento da lei para atender às necessidades da nossa filha, Sim. né? Que até então era gênero neutro. Depois, com o passar um pouquinho do tempo, quando ela chegou aos 17 anos, ela chegou para mim e falou assim: mãe, agora eu entendi o que acontece comigo. Na verdade, eu não sou uma pessoa agênero, eu sou uma mulher trans. Ah, tá, tá. Ótimo, agora eu tenho uma filha, maravilha. E ficou melhor ainda para mim. E, logicamente, melhor para ela, porque ela se descobriu, né? Ela realmente se encontrou. Então, a gente está caminhando junto nessa etapa Sim. da vida dela. Já quando ela fez 18 anos, nós fomos no cartório de registro civil, já retificamos os documentos dela. Ela legalmente uma mulher do gênero feminino e o nome de registro que é o nome que ela escolheu, que é Joey, né? Certo. Então a gente acompanhou ela e a partir disso, Magnólia, é uma coisa que eu gosto muito de falar, né, que eu aprendo muito com a minha filha, Uhum. eu me dou conta de quantos jovens são incompreendidos dentro dos seus lares e como isso afeta o desenvolvimento e a sua vida como um todo. Então, nós nos propomos aqui a fazer palestras especificamente a respeito do universo LGBT, especificamente da questão trans, para levar esclarecimento às pessoas. Porque o jovem, quando não tem apoio da sua família, ele tende a evasão escolar, baixa profissionalização, marginalização, e Sim. muitos tiram a própria vida de tanta tristeza.
Então, é um compromisso nosso levar o conhecimento da pauta LGBT nos grupos de apoio à adoção e em todos os lugares que quiserem nos escutar. Ontem mesmo eu fiz uma palestra para o pessoal da OAB Uhum. e tinha pessoas de vários estados do Brasil. A gente conversou bastante sobre a parentalidade e a filiação trans, né? Porque as pessoas precisam ter o conhecimento. Eu digo nas minhas palestras o seguinte, Magnora: os filhos que vocês vão receber, ou eles serão LGBT, ou eles não serão. Então, se eles forem, vocês, pais, futuros pais, precisam entender o universo LGBT para dar o apoio que os seus filhos vão precisar. Agora, se eles não forem, vocês precisam educar os seus filhos a abraçar e respeitar os diferentes. Porque aí a gente Porque vai. a intolerância, ela gera violência. Sim, Então, por isso que nós temos uma sociedade tão preconceituosa, porque quem é cis e hétero se julga muitas vezes superior a uma pessoa que não é cis e que não é hétero. E aí fica essas coisas que a gente lamentavelmente vê, que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, pelo 18º ano consecutivo. E a misericórdia. de uma mulher trans é de 35 anos. Exato. Então, Eu entendo muito isso, assim, né? Trazer, todos sabem que eu sou cristão, né? E eu fiz questão de trazer o tema adoção, e aí, no teu caso, tem mais essa questão, né, da pessoa trans, mas por que eu quis falar sobre isso? Para que possamos falar sobre respeito, né? Não importa as suas convicções religiosas, não importa a sua doutrina religiosa, são pessoas como todos nós. E precisamos respeitar. Por quê? Quando Deus tem uma parte na Bíblia que Deus fala que ainda que uma mãe esquecesse de amamentar o seu filho, ele não nos abandonaria. Então, imagina o amor desse Deus. Agora, imagina você pegar o seu filho, independente se é biológico, se não é biológico, é o seu filho, e jogar ele à margem da sociedade por questões de crenças, né? Suas próprias convicções. Porque se você ama o seu filho, você vai aceitar esse filho da forma que ele é. Porque o amor, ele está acima. É claro que cada um de nós temos as nossas crenças, nós temos a nossa doutrina, cada pessoa tem e tá tudo bem. Só que o que não pode acontecer é um desrespeito para com essa pessoa, para com aquela pessoa, para com nós. Nós estamos tá em voga agora feminicídio, não é? Nós não queremos nós mulheres, queremos o quê? Sermos respeitadas. A pessoa trans, ela quer o quê? Respeito. A pessoa que não é trans, ela quer o quê? Respeito. Se nós educarmos os nossos filhos para respeitar as demais pessoas, jamais teríamos tantas cenas lamentáveis de violência, seja contra a pessoa trans, seja contra a mulher, né? Contra o negro, contra o pobre, independente. Independente. Então, a gente vê muito hoje a pessoa sendo jogada na rua, como que ela vai viver, uma pessoa que é jogada na rua, ela vai viver de quê? Ela não tem um trabalho, ela não consegue sobreviver, vai se prostituir e vai viver à margem da sociedade. Com o quê? Usando drogas. Quando tem uma família que acolhe, é diferente. Então, eu uhum, acho muito lindo esse seu amor, sabe? É literalmente um amor que acolhe. É um amor.
que talvez muitas mães biológicas e pais biológicos, não têm pelos seus filhos porque eles não são os perfeitinhos, né? E olhar esse filho como se ele fosse um qualquer, sabe? Como se ele fosse. Tem pais que tratam seus filhos como se eles fossem menos que um lixo, porque um lixo ele recicla e sai algo bom. Então, você vê na porta das cadeias, as mães estão lá, mesmo sabendo que seu filho é marginal, por quê? Porque ela acredita que ele vai sair de lá e ele vai mudar de vida. Então, por que nós temos essa cultura de jogar à mercê da sociedade a pessoa, porque ela tem, vamos falar assim, que eu não sei falar muito, né, sobre o assunto, mas porque ela é transgênero, né? Porque ela é uma pessoa trans. Então, assim, olha que absurdo que passamos. E aí eu fico pensando, você, o que você não passou, já que você já estava sendo discriminada, porque você já não era mãe biológica, negra, e ainda uma filha trans, É, né? eu falei para um parente meu, né? Vocês, né, tratam eu assim, mas também, né, eu gabaritei, né? Gabaritei. A filha veio através da adoção, a filha negra e a filha trans. Gabaritei em tudo. Então, né? Mas isso é um problema destas pessoas, não um problema para mim. Eu só tenho aprendizado e crescimento na minha vida, tá? Exato. Então, e onde a minha filha não cabe, eu também não estou. Exatamente. Minha mãe falava assim, né, dê doce, dê mel ao meu filho que você adoça a minha Sim, boca. é isso aí. Algo assim. Então, É. olha que história linda. Angélica, para finalizar, porque senão a gente ficava aqui, fala para nós sobre o que a Joy é para você. Ela é uma luz na minha vida. Uma, é isso. Uma grande luz da minha vida. E eu espero, recebendo esta luz dela que eu recebo, que eu tenha a oportunidade de expandir essa luz. Angélica, é muito lindo o teu trabalho, esse, esse envolvimento que você faz com os grupos de apoio, a bandeira que você levanta de adoção. Eu tenho acompanhado, visto que você foi para alguns outros estados, né, levar essa questão da adoção. O teu livro fala daquele teu livro, que eu não deixei ele aqui na mesa, que eu li ele. Ó, Isso, fui adotada aos 56 anos, uma história real de adoção tardia. Depois, Histórias na Varanda, conversas sobre adoção em vida. E esse último aqui, Conjugando o Verbo Adotar. esse que eu Todos li. os livros são todos premiados por concursos culturais, tá, pessoal? Exatamente, gente. Quem quiser seguir a Angélica, a Maria Angélica, é só ver o Instagram dela. Eu vou marcar aqui o Instagram dela, né? Eu vou salvar essa live. Você que assistiu essa live, que você estava aqui ao vivo, muito obrigado. Teve alguns comentários, Josemi, Manuel Hélio, algumas pessoas estavam aí. Eu só agradeço pela participação de vocês. A Maria Angélica, ela é isso. Ela é isso. Se você consegue sentir o amor dela pela live, imagina essa mulher pessoalmente. Maria Angélica, eu gostaria de te convidar, quando você tiver disponibilidade, para você participar do Sarau do Manuel Hélio, você fazer uma visita para nós lá no Sarau, tá? É sempre primeiro sábado de cada mês, no Céu Sapopemba. Aí, se você puder participar, ali no Céu Sapopemba. Depois eu te passo o endereço. Vai fazer uma visita, compartilhar a sua história
com a gente lá. Cada vez a gente enriquece mais com esse sarau aí do Manuel Hélio, que é uma bênção. Aí sempre que a gente tem oportunidade, a gente vai lá. Quando eu tenho uma folguinha, eu dou um pulo lá, que é o Josemi e a Renata Castilho, Josemi Lemos, que também é um autor premiado, o Manuel Hélio, que ele é excepcional. Quando você puder, vá nos visitar e compartilhar conosco lá a tua história, porque ela é maravilhosa. Eu sou muito grata a Deus por todas as pessoas que cruzam o meu caminho, porque sempre eu consigo tirar o melhor das pessoas que eu conheço, porque assim, são conexões que você vai aprendendo. Hoje eu aprendi muito aqui com você sobre amor. Então assim, eu me emociono em saber a sua dedicação com a Joy, em saber que você é a mãe de verdade, é a mãe que acolhe essa jovem e você pega para si ali, sabe? É muito lindo isso. E eu espero eu ter mais oportunidade de estar outras vezes com você. Te agradeço imensamente. Tá bom. Magnólia, muito obrigada pelo seu convite, adorei, adoro bater papo com você. E aqui é um grande bate-papo, né? Sim, E gosto de participar. Sempre que você tiver oportunidade, pode me convidar. Sou que nem uma Gal, me chama que eu vou. é isso aí. Me chama que eu vou. É isso aí. Angélica, um grande beijo em você, na Joy, na sua família, viu? Deus abençoe grandemente a sua vida e leve esse amor sempre contigo e traga para nós também. Tá bom, querida, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Beijo, tá? Um beijo. linda.